Hoje o tema de 9 minutos volta a ser o tema que mais nos interessa de perto. Por mais que você pense, meu querido telespectador, que isso não lhe aflige, não lhe diz respeito. Mas o tema que mais nos interessa, primeiro, porque é preciso, antes de pensarmos em qualquer coisa, que estejamos vivos. E por isso é fundamental a segurança. E segurança é o tema que nós vamos tratar nesse programa de hoje. O nosso convidado é uma das referências na área da inteligência policial, eu diria brasileira. Ele é muito conhecido aqui no Estado, mas é referência na área da inteligência policial brasileira, e aqui no Estado responde, no mínimo, por duas experiências altamente bem-sucedidas a partir dos seus resultados. O conceito da polícia interativa e o conceito do PROPAS, aquelas vigilância ostensiva que, pelo menos, para nós, nos dava aquela sensação de estar inibindo a ação dos bandidos. Nós vamos conversar com ele agora, vem ser o Tenente-Coronel Júlio César Costa, que é comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar. Enfim, Coronel, o senhor aqui. Enfim, o senhor, depois de tanto tempo, a gente estava tentando trazer o senhor, e o senhor nos últimos tempos tem operado mais no chamado low profile, né? Agora, a gente sabe, Coronel, que a questão da segurança não é privilégio capixaba, não é um fenômeno capixaba, é no mínimo nacional, talvez até em algumas áreas do mundo já tem esse caráter internacional, o problema da degradação social manifestada pela violência urbana. Mas o que nos interessa é o nosso contexto. Nós vivemos no Espírito Santo, nos interessa tratar da situação aqui. A gente já pode entender que já está sendo firmado na sociedade, a gente esteve conversando recentemente com o secretário de Segurança, a gente já pode entender que já está sendo firmado na sociedade o entendimento que segurança não é apenas uma atribuição do governo, mas também exige uma contrapartida comportamental da sociedade. A sociedade não pode ficar passiva nesse processo? Primeiramente, eu queria cumprimentá-lo e dizer que a distância, na verdade, ela se deu decorrente da minha necessidade de fazer outras reflexões além da segurança pública. Mas hoje nós estamos numa atividade de comando de uma escola policial. E lá nós desempenhamos um trabalho chamado comando temático e participativo. E um dos pontos altos desse trabalho de comando temático é fazer com que o policial em formação ele seja um engenheiro social, ele esteja embutido e envolvido com a comunidade que, por final das coisas, será a destinatária do seu serviço. E aí eu te respondo dizendo que sem o envolvimento do indivíduo cidadão e do cidadão indivíduo, nós não teremos condições de rebater minimamente as questões que são muito amplas e que geram insegurança. Você bem disse, esse não é um problema local, esse é um problema no mínimo nacional. Mas é um problema que vem crescendo desde a década de 60. Quando você vai estudar Virgílio Doniti, você vai enxergar isso nas estatísticas, um crescimento das cidades e, ao mesmo tempo, uma desagregação familiar muito forte e, entre tantos outros fatores, nós temos também a questão da insegurança sendo gerada. Por fim, nós vamos precisar de reformatar, reconceituar a formação do policial brasileiro, e nós estamos fazendo isso aqui no Espírito Santo, com o apoio do comandante da polícia, o Coronel Coutinho, que é um intelectual de polícia e que nessa hora está empenhado nessa situação, para podermos trazer uma solução, porque não existe solução mágica nesse mistério da segurança pública. Coronel, agora uma questão é a seguinte, a gente percebe, a gente vê que nos países ditos desenvolvidos, por que desenvolvidos? Desenvolvidos porque eles conseguiram, de uma certa maneira, produzir uma distribuição da prosperidade que eles conquistaram de uma maneira que permitisse a inclusão social, uma maior inclusão social dos seus cidadãos. Nesses países, a despeito da prosperidade, a despeito da vitalidade econômica, o aparato policial repressor é muito ostensivo. Por que eles... eu chamaria não repressor, é o trabalho prevento policial, porque eu estive em alguns países e nesses países a ostensividade ela gera sensação de segurança, e esta sensação de segurança ela tem fundo psicológico, né? Em recente pesquisa nós vimos que no Brasil 92% dos brasileiros, segundo o Datafolha, sentem medo.
mas maximizado não por culpa de órgão algum da imprensa, porque a imprensa noticia o fato, mas a maximização desse medo está gerando a perda da qualidade de vida do cidadão brasileiro, que a cada dia se encarcera mais. E não adianta nós tratarmos isso como se fôssemos mágicos para resolver um problema que não é mágico. Nós temos que trabalhar a formação do novo policial, dando a ele um conceito de que o mundo perdeu as suas barreiras, dando a ele um conceito de que a sociedade é parceira sempre, mesmo que ela não esteja próxima, mas ela é parceira, e nós vemos o sucesso do Disque Denúncia, né, que é um trabalho de, mesmo que seja remoto, mas é um trabalho de interação com a sociedade. Por fim, nós entendemos, Eustáquio, que a solução passa pela formação de um novo policial, esse novo policial com uma nova sociedade, porque a sociedade hoje, ela também se distancia desse problema, embora o viva intensamente e vá manifestar somente nos momentos que a gente chama, infelizmente, dos momentos aflitivos. Então é preciso que nós façamos um grande pacto social, e o Brasil precisa disso. O Brasil precisa de mexer na sua Constituição. O título 5 da Constituição, que envolve a segurança pública, ele é inadequado para o trato do trabalho comunitário da segurança. É preciso que nós entendamos que há muito mais do que fazer do que colocar polícia na rua simplesmente. Mas eu concordo que já é um adianto. É uma grande evolução que os países de primeiro mundo conseguiram no que a gente chama de trabalho prevento policial. Ele aumenta a quantidade de policiamento para diminuir a quantidade de encarceramento. Agora, há exceções também, como no caso dos americanos, que pulam em uma década de cerca de 700 mil presos para 2.600.000 presos em cerca de 14 anos. Então, é uma coisa que cada sociedade vai ser regida pela sua conduta formativa, né? E o brasileiro tem muito isso que o Roberto da Mata diz aqui: existem pessoas e indivíduos. Então a sociedade precisa, e nós estamos fazendo isso dentro de uma nova metodologia de formação, mostrando que o policial não é um ser anônimo, mas ele é um ser que está dentro da sociedade, coexistindo nessa sociedade, com as suas soluções e também com os seus problemas. Em 9 minutos, hoje, nós estamos conversando com o Tenente-Coronel Júlio César Costa, comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar. A gente volta já.